minutos e como eu previ, Washington, chove na capital mato-grossense em alguns pontos, aqui no Boa Esperança, chove, chuva boa, né, no fim do dia, que ela continue assim, tranquila, para amenizar esse calor. Depois que eu vim pra cá, Marcela nunca mais errou o tempo. Professor, era o senhor que faltava. Era a partir do momento que o senhor sentou aqui, eu não errei mais. Errou mais o tempo? Nunca. Não. Washington, eu vejo você parabenizando a minha previsão. Deixa eu ver aqui. Mas, Não é a primeira. Ah lá, Juliana. Washington, Não é a primeira. Washington, Marcela está melhor do que um senhor com reumatismo para regular o Tá tempo. vendo? É que é preciso. Vamos seguir com a nossa entrevista com o nosso faleiro dessa quarta-feira. Olha, tem gente mandando mensagem com dúvidas, inclusive, de questões familiares no judiciário. No final da nossa conversa, a gente coloca a sua pergunta, manda para cá 99803-5580. A doutora Jaqueline Quirulli, juíza de direito, conversa conosco sobre a visão sistêmica no judiciário. Doutora, antes do repórter, a senhora trazia ali uma explanação, explicando, colocando também as diferenças, né, dessa visão sistêmica, tanto para os profissionais envolvidos e as partes também. Vou pedir para a senhora seguir nos contando um pouco mais essa habilidade, né, e trazendo um pouco também, é claro, para a vida real de quem nos acompanha. Isso, perfeito. Porque eu fiz assim, meio que um roteirozinho para as pessoas compreenderem, né? Quem gosta de notícia, pare e ouve, né? Compreenderem o que é a visão sistêmica, por que se fala tanto em oficina sistêmica, em visão sistêmica, em exercício sistêmico. Então, o que isso implica? Então, eu vinha falando da diferença da formação dos profissionais. Falei que essa visão sistêmica ela está porque a justiça restaurativa ela antecede esse trabalho que é ancorado numa filosofia que Bert Hellinger nos trouxe. E de onde sai tudo isso? Isso sai da teoria geral do sistema. É de lá mesmo. Então, o que a teoria geral do sistema nos ensina e nós levamos nesse tratamento e nessa visão? Nos ensina que não há divisão. Então, se eu tenho duas pessoas que me chegam ali, né, duas partes, aquilo está conectado de alguma forma. O que me chegou tem conexão. O evento que trouxe as pessoas também não está isolado. Ele vem de algo anterior. Sim. Então, o todo, ele é integrado. E a soma daquilo é maior do que cada parte, cada reclamação, cada pedido, cada desejo chegou até mim. O que isso quer dizer? Que eu tenho que me abrir para a busca de cada um e trazer essa necessidade com uma escuta de qualidade para eu poder ter uma compreensão clara do que se busca. Então, essa dualidade do certo e do errado, que ainda existe e sempre vai existir no judiciário, que leva um magistrado a prolatar uma sentença, ela tem que ser um recurso último. Quando eu aplico a visão sistêmica, eu proporciono aos envolvidos fala, manifestação e o que seria bom para mim? O que seria uma solução para mim neste momento? O que me deixaria, vamos colocar assim, satisfeito? O que eu vim buscar aqui? Quando nós olhamos, então, essa sinergia que envolve tudo e não destacamos pontos, esse argumentou, o A argumentou tal tese, o B veio com uma tese que choca, mas eu consigo trazer um ponto de conexão, eu já andei bem. Doutora, a senhora trouxe uma teoria aristotélica, né? Sim. O todo é maior que a soma das partes. Que não é matemática. Que não é matemática, né? Isso que eu ia falar, que não é matemática. Ela tem uma subjetividade, porque ele aplicou isso muito à questão da política e organização do Estado. Isso. Como trazer isso para uma sentença? Bom,
eu dizia que a sentença a gente colocaria aqui como a última possibilidade dentro, mas para uma sentença, se eu considero as necessidades, eu consigo um balance melhor, eu acredito. Sim. Eu chego um pouquinho na soma, sem cortar e desconsiderar. Aí para o nosso ouvinte ter uma compreensão didática, né? Entra a questão da cultura, das condições que a pessoa foi criado, das condições emocionais, dos traumas que ele passou. É a soma disso. Esses dias uma senhora, ela caiu num golpe de um carro, aquele Sim. financiamento do carro. E a discussão era, olha, ela foi intimada disso aqui, isso aqui chegou até ela, porque esse endereço parece que mudou. Eu disse, gente, essa senhora não tem a menor possibilidade de ter armado isso e ela não tem noção da importância ou da implicação do detalhe que vocês estão trazendo agora. Ela não tem formação para isso, conhecimento para isso. Sim, E o direito nos proporciona essa aplicação. sim. Doutora, eu tenho aqui muitas pessoas, acredito que pode contribuir, perguntando e com uma dúvida. Vou mandar um abraço para o Abreu, que está aqui conosco, Joaquim, Eloá também deixando seu alô. Eles perguntam assim, Marcela, pelo que a doutora Jaqueline está colocando, ficou de uma forma mais humanizada, a prestar atenção nas pessoas atrás dos papéis, né? Que ela coloca aqui que era mais frio, que muitas vezes nem olhava no olho da pessoa que estava ali, e ela coloca se é a constelação. 3 pessoas essa mesma pergunta, se essa visão sistêmica, o foco principal é a constelação. Eu comecei de uma base científica de propósito aqui, e o professor está me acompanhando aqui. O professor devia ter me preparado melhor, hein? Não, que Esqueci isso, desse detalhe aqui do Mas senhor. o professor Tá sempre bancando. contribui com a gente. Quantos anos de aula 32. no curso de Direito também, né, professor? Sim, É. professor. Preparadíssimo. Sempre quando eu posso, sou ouvinte desse programa, assim. Meu carro só fica na CBN, tá, gente? É uma Vamos? mulher inteligente, Inteligentíssima. bonita, competente, que audiência qualificada. Mas eu ia chegar lá, Marcela, porque assim... Juliana. Marcela, Juliana. Juliana, sou eu. Porque eu fiz questão de trazer primeiro esse enfoque científico, porque houve e está havendo um certo desgaste quando se coloca, tem que trazer a constelação. Não precisa necessariamente dessa forma. O que nós precisamos é ter a compreensão da filosofia. A constelação ela é até dispensável. Se dentro de você traz uma formação, uma compreensão do que é a filosofia hellingeriana, eu fiz a minha dissertação de mestrado, Merleau-Ponty, a fenomenologia e a filosofia, o pensamento fenomenológico do Bert Hellinger. Quando você tem essa compreensão, você não precisa trabalhar com a constelação dessa forma. Mas, havendo algo favorável ali, também pode, mas não necessariamente. Nesse caso, os elementos são perceptíveis. Você não precisa de um aprofundamento, uma vez que é visível. Eu senti aqui pelo nosso termômetro que é a nossa audiência, justamente com essa dúvida, se é esse formato, se é essa realmente a dinâmica dessa aplicabilidade, também, a senhora coloca algo muito... Também. Dá um exemplo assim, de uma coisa bem concreta. Não importa lá o que foi. Essa criança perdeu o pai aos 10 anos de uma forma trágica. Eu não preciso fazer uma investigação, isso é visível. Ela é algo concreto já. E essa sensibilidade está muito envolta pelo que a senhora coloca, né? Nessas tratativas, nessas oitivas, de forma que foi uma evolução natural diante do cenário, doutora? Por isso que nós temos a especialização das áreas. E isso é muito importante. O profissional, ele se identifica com uma área, há investimento nisso, para que ele desempenhe, tenha um trabalho de excelência,
para que quem nos busca ali encontre o que veio buscar. O professor usou um exemplo aqui do menino. O profissional que está na área, ele não precisa ir nessa ferida novamente. Sim. Ele vai tratar disso de forma com competência e considerando esse histórico já. Mas com essa sensibilidade, Sim. nessa abordagem. Sempre. O direito, para mim, é a área mais sensível dos profissionais. Veja, nós lidamos com idosos, com os endividados, a área de saúde, a vara de saúde. Então, é uma área muito sensível. Nós temos que ter preparo para lidar com pessoas. O direito ela tem uma complexidade que ela é uma soma de coisas. Direito, justiça e judiciário. São 3 termos que conceitualmente são diferentes. Além da soma disso, qual que é o problema? É o ato do mérito e do julgamento. Né? Qual que é o grande problema que eu vejo que o direito enfrenta? Agora, na polarização política é muito forte isso. Todo mundo tem uma opinião sobre o caso concreto sem ter o processo na mão. E aí? Voltando um pouquinho, a hora que a Marcela fala da sensibilidade, o senhor fala dessa área, a frieza, agora, eu quero não estar equivocada aqui, mas vai ficar só para a letra da lei, professor. Sim. Não cabe mais frieza e indiferença. Foi-se o tempo. Exatamente. Eu fiz uma mudança agora, a hora que eu falei, e cheguei aqui em Cuiabá, eu saí de 20 anos de vara de família e fui para a turma recursal do juizado. Então, antes eu só fazia família, agora é tudo, menos família. E eu vejo que essa sensibilidade, essa necessidade de um perfil humanizado, ele não foi dispensado. Sim. Muito pelo contrário. Contei a história dessa senhora, né? A gente vê inúmeros golpes, muitos idosos caindo em golpe de ligação, comprometendo o benefício da Previdência. Perdendo a aposentadoria inteira, né? Fazendo operação bancária e que não desejava. Então, essa sensibilidade hoje, ela é inerente ao profissional. Sim. Até porque não é tão antigo, né? Saindo um pouco, indo para outras áreas, direito comparativo. Você não precisa ter a frieza da lei. Você tem elementos no mundo já que acontece. Ou o próprio nosso caso, que a questão da jurisprudência, né? Um Sim. fato novo que gera outros comportamentos, sai da técnica, pura técnica. Né? E a hora que a gente fala da aplicação, né, que esse ouvinte que acompanha aqui, ele fala, mas isso está ligado à constelação? Nós estamos passando por um processo de amadurecimento agora, inclusive ali junto ao CNJ, nós buscamos esse processo que a restaurativa passou por ele, e nós fizemos um levantamento, nós temos 25 estados, tenho a tabela aqui, que trabalham com postura sistêmica, visão sistêmica e constelação. 25 estados. Nós não imaginávamos tantos. Então, nós já temos isso catalogado. Nós temos uma juíza no Piauí, do Tribunal do Piauí, ela é pesquisadora de constelação, fez mestrado na Escola Nacional da Magistratura em constelação, terminou. A dissertação dela está lá. É uma pesquisadora. Então, nós amadurecemos muito num curto tempo a respeito do assunto. Nós temos uma juíza no Tribunal do Rio Grande do Sul que trabalha com um grupo de apenados trans e aplica constelação com essas mulheres, esse grupo que cumpre pena trans. E, doutora? Então, quando a gente ouve uma argumentação de que
essa filosofia está ultrapassada, ela é machista, ela desconsidera a mulher, cai por terra o que nós temos de registro de pesquisa já. E nós temos pesquisa aqui no campus do Araguaia. Eu sou pesquisadora desse campus, da Nupédia, a doutora Lisandra também, e nós já temos isso ali, na pesquisa. Esse autor americano conviveu com Bert, levo Seu Coração no Meu Coração, o Dan Cohen. Isso aqui é a tese de doutorado dele, feito dentro de uma prisão. Pessoas que ele conviveu, e mesmo com pena de morte, encontraram o que eles falam de liberdade, paz e transformação. Sim. Uma reconciliação com a vida. Já leu, professor? Não, mas eu conheço o autor. Já, me deu vontade de ler, inclusive. Eu ia perguntar, quero perguntar, doutora, aqui com a sua experiência e falando aqui muito bem, inclusive, da visão sistêmica, na prática, doutora, essa ampliação de consciência, como a senhora coloca, o resultado na solução dos conflitos também, diante até dos índices, né, que a senhora apresentou, já é palpável, visível na prática? Temos levantamento aqui do TJ, temos de outros tribunais. Veja o que é curioso. Nós não temos notícia de nenhuma apuração onde se aplicou a constelação e foi parar em alguma dessas corregedorias aqui, desses 25 estados. Bastante significativo. Embora nós tenhamos um ruído de que houve uma má aplicação, eu não duvido de uma má aplicação, porque isso é um risco, mas o curioso é que não há pedido de apuração e nem denúncia efetiva. Então, nós temos bons resultados? Sim. Estamos passíveis de erro? Claro. Sim. Como toda ação humana, né? E queremos ter parâmetros para que tudo seja elucidado, esclarecido, se houver. Mas hoje, o nosso panorama, ele é muito positivo. Boas notícias, né, professor? A gente precisa ampliar, né, as ferramentas. É um caminho sem volta, né, doutora? Né? É uma evolução natural. Não tem como, porque se nós vamos nos melhorando como seres humanos e profissionais, nós entregamos mais. Sim. Nós damos mais. Se nós melhoramos o nosso ambiente, a nossa equipe, a leveza com que nós podemos tratar dessas questões, ela é perceptível. O professor falava assim, Jaqueline, eu lembro na década de 70, 80, 60, que os magistrados, eles viviam em redomas. Não ia nem no mercado fazer compra. Jamais pisava numa feira, por exemplo. Não tinha contato nenhum. Aí eu falo que existe várias teorias, mas eu falo de tanto assistir filme americano onde o juiz ia lá, o Brasil começou a modificar em relação a isso. Nós americanizamos um pouco esse formato. Percebeu-se, né, a necessidade de se abrir, de aproximar, de se manifestar. Claro que ninguém vai chegar aqui na bancada ou numa entrevista e antecipar uma sentença, uma decisão. Não se trata disso absolutamente. Mas um magistrado, ele não é só uma sentença, uma decisão. Ele é alguém que está disponível e presta serviço para a sociedade e está a serviço da vida. Até uma questão de conceito, né? O juiz é o último ato. E eu imagino ele é tudo antes de ser juiz. Que deve também transformar a visão das pessoas na justiça, né? Dessa acessibilidade, dessa tratativa. Além de otimizar, também deve estar havendo uma mudança gigantesca nesse sentido. Quando nós fazemos oficinas, as pessoas falam, nossa, eu tenho que vir em outras. Vocês não querem convidar? Indica um parente, alguém, se podia convidar meu filho. Vocês podiam ir para o bairro fazer isso. É muito bom ficar aqui esse período com vocês, experimentar isso. Que bacana, eu jamais imaginei que aquele convite, gente, convite, tá? É um tipo de trabalho que a gente não tem como obrigar a pessoa a participar. Não tem como, não é um ato judicial, né? Então a gente convida e a pessoa chega e fala, eu não imaginava isso, que era
Para eu vir, eu cheguei aqui assim para ver do que ia acontecer. Uhum. Então é algo muito satisfatório. Doutora, a gente tem assunto para abordar sempre, sempre, inclusive, eu vou agradecer, já agradeço muito a doutora Jaqueline Quiruli, juíza de direito, e tem muita gente participando. Deixa eu abrir aqui rapidinho, Washington, eu sei que eu tenho um minuto, mas eu vou agradecer essa audiência qualificadíssima que está aqui conosco. Obrigada pelas mensagens. Cadê Isabel? Obrigada. Paulo Rogério, Vera, Celeste, muito obrigada. Lucas também pela participação. Xisto Bueno nos ouvindo, um abração pro Xisto. Grande E abraço. temos alguma pergunta, gente? Eu tenho, doutora, eu vou deixar a porta aberta para a senhora voltar. Eu fui colocando algumas aqui de forma compacta, mas o relógio ele jogou contra. A gente obedecendo a rede, 16 horas em ponto, a gente precisa agradecer, a gente precisa encerrar. Agradeço muito e fica o convite para voltar, porque a pauta é muito boa. Estou disponível. Até amanhã. Até amanhã.